Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Freire e nesse episódio do Gestão Sem Cortes a gente vai falar sobre inovação, beleza? Então vamos lá. Hoje está se falando e é muito fácil falar sobre inovação, né? Muito gostoso, temas legais, etc. Mas e aí? E aí de fato, como eu trago isso para a realidade, né? O primeiro ponto que eu ia tratar do nosso vídeo é o quê? Tentem sempre lembrar que inovação está talvez vinculada a dois pilares básicos, certo? Se não for inovação tecnológica, por favor, né? Um conceito, por exemplo, que a gente trabalha de inovação na gestão. Ele está tratando num primeiro pilar da simplicidade, ou seja, eu tenho que entregar algo simples, né? Seja em inovar na gestão, ou seja em conduzir em gestão da inovação, certo? Em conduzir como essa inovação vai trazer resultados para o meu cliente. Opa! E aí está o segundo pilar, né? Transformem e façam coisas que os clientes vão trazer de resultado. E às vezes a gente tem que entender, né, como um provedor de serviços, por exemplo, que o cliente, ele não é só o cliente final, não é? Ele às vezes é o cliente do meu cliente, entendeu? E isso é uma quebra de paradigma. E aí a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto, quando a gente está falando de inovação, é que todo mundo quer fazer inovação disruptiva, não é? Inovação disruptiva. E aí, didaticamente, eu vou dar exemplos como o Airbnb ou o Uber, né? Apesar do Uber, segundo a teoria lá da inovação disruptiva, ele não ser disruptivo, mas a gente grava um vídeo só para falar disso, né? E aí, mas em busca de criar novos mercados, de coisas que não existem, né? A gente deixa de inovar. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. E, de repente, a inovação é um incremento do que eu estou fazendo, não é? É uma melhoria do que eu estou fazendo. Opa! Mas inovação não é melhoria, certo? Eu tenho que, de fato, por exemplo, se eu tinha formas de ouvir, né, com Walkman, e agora eu estou ouvindo do meu iPad, né, no meu iPhone, então eu mudei e incrementei essa inovação. A gente tem que ter muito cuidado com esse pilar. O terceiro ponto é que, de fato, para a gente inovar, né, ou fazer inovação, a gente perpassa por cultura, não é? E para a cultura, a gente tem que envolver as pessoas, né? E para fazer gestão e inovação na gestão, a gente tem que ter excelência, ou seja, a gente tem que fazer algo muito bom. E aí, eu estava pesquisando, tive que dar uma palestra outro dia sobre inovação na gestão, né? E lembrei de um professor da The School, que ele fala o seguinte, né? Para que eu tenha excelência na minha gestão, né? Ou na minha gestão estratégica, eu tenho que ter basicamente 4 pilares, né? O primeiro pilar é energia, ou seja, de fato eu querer fazer isso, né? O segundo pilar era de fato isso sem cascata, ou seja, a inovação ela tem que vir lá top-down, né? Mas eu tenho que chegar pro down. Porque é lá que acontece a inovação. Lá no chão, né? Na fábrica, é que acontece a inovação. Então, e não lá nos laboratórios, nos ambientes legais, etc. Isso vai te fomentar muito, mas não é só aqui que acontece a inovação, certo? E o terceiro pilar seria ter burocracia, né? Porra, Caio, aí, Edu, trabalha gestão visual, etc. Tá dizendo que tem que ter burocracia? Tem que ter burocracia e processo. Mas os processos, eles advêm para suportar esse serviço, né? Quando a gente está falando de service design, por exemplo, que a gente vai desenhar a experiência de um usuário, que a gente vai desenhar a jornada de um cliente, a gente tem que pensar na perspectiva dele. E quando a gente pensa na perspectiva dele, que tipo de atividades nesses gates ele vem fazendo, eu vou trabalhar processos, né, que de fato suportem isso, né? E a quarta coisa, desculpa, que ele falava é que a gente tem que sair do ruim para o ótimo, né? Para ele não existir bom. Ou seja, eu estou ruim, eu tenho que entregar algo ótimo, porque é de fato para mim poder trabalhar essa objeção da inovação, né? Então, era isso basicamente que eu queria falar para vocês nessa série do Gestão Sem Cortes, né? A primeira coisa é, para a gente sair do impasse, a gente de fato tem que sair do 0 para o 1, né? Por isso que eu venho nessa minha tese que a gente, como gestor de projetos, e obviamente um gestor de projetos com outra abordagem, com outro mindset, que eu estou chamando de Project Thinker, não exatamente que ele utiliza o método
do Project Thinker, mas enfim, no Meta ele vai te facilitar, óbvio, mas é o mindset, a ação, que ele tem um mindset do empreendedor, não é? Que ele tem um mindset do empreendedor. No segundo pilar é a gente saber, de fato, diferenciar isso. E no terceiro pilar, a gente trabalhar como é que trabalharia isso com excelência. Beleza? Um abraço e até a próxima semana.